Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá para a apostila de filosofia. Vamos fazer a página 6 a 8. Vamos ler, ver o que tem para fazer, né? Então, abram lá em filosofia, página 6. Nós iremos fazer das 6 a 8 e depois um pedacinho da 15 e 16, ok? Então, vamos lá, página 6. A professora vai compartilhar aqui com vocês. Lá na página 6, tá lá, olhar de filósofo, tá? Olhar de filósofo. Então, tá assim. Os primeiros filósofos de que se tem notícia viveram na Grécia Antiga, há mais de 2.500 anos. A natureza era um assunto que despertava a admiração e a curiosidade desses pensadores. Eles costumavam observá-la, investigá-la e pensar sobre ela. Então, eles tinham muita curiosidade sobre saber, né, sobre a natureza. Eles questionavam muitas coisas que aconteciam. Então, a admiração deles era a natureza. Dessa maneira, os primeiros filósofos fizeram descobertas interessantes a respeito da natureza. Nos quadrinhos a seguir, você poderá conhecer as descobertas de 4 filósofos gregos antigos. Então, nós vamos ver de 4 filósofos gregos antigos. Eles se chamavam Tales, Anaximandro e Anaximenes e Heráclito, tá? Então, tá aí. Aí, inclusive, tem o nome aqui falando, né, como que se pronuncia. Então, é Anaximandro e Anaximenes e Heráclito. Então, nós temos aí 4 filósofos gregos antigos. Então, nós vamos ver sobre o que eles questionavam sobre a natureza, né? Sobre o que eles queriam saber sobre a natureza, qual era a dúvida deles. Então, tá lá. Nós temos aqui o Tales, o primeiro filósofo grego, tá? Nós temos aí o Tales. Então, ele está aí sentado na beira de um rio, né? Um cachorrinho do lado. E do ladinho aqui no quadro, aqui, pessoal, ó, tá? No nosso quadro, tá lá. Observando a natureza, Tales fez uma descoberta importante. E aí eu tenho aqui o balão de pensamento. Como que eu sei que é de pensamento? Por causa daqui dos círculos que tem aqui, né? Então, eu sei que ele está pensando. E ele está com uma maçã e está observando a maçã na mão dele. E aí ele está pensando, onde existe água, há vida. E onde não existe água, não há vida. Então ele pensou isso, né? Se onde existe água, há vida, então onde não existe água, não há vida. Então foi o que ele pensou sobre a natureza. Depois está lá o Anaximandro. Ele já está lá à noite, né, olhando a lua. Então tá lá do ladinho também do quadro, ó. Anaximandro percebeu algo surpreendente sobre o planeta, tá? A Terra está suspensa no espaço e mesmo assim não cai. Esse suspensa quer dizer que ela flutua, né, lá no espaço. Então ele ficou olhando, né, para o céu à noite, estrelado, e pensando: nossa, a Terra está flutuando lá no espaço e mesmo assim ela não cai. Daí era uma curiosidade então do Anaximandro, né? Por que que ela não cai? Aí nós temos o Anaximenes. Então, tá lá, sentindo a presença do ar, Anaximenes concluiu. Aí ele está pensando também, ele está lá, tá muito vento, né? E ele está pensando, não posso ver o ar, mas ele está em tudo, está sempre em movimento. Então, na verdade, o ar aí a gente não vê, mas a gente sente, né? E depois, por último, o Heráclito, né? Nós temos aí o Heráclito. Então, prestando atenção na natureza e em si mesmo, o Heráclito afirmou. Aí ele está pensando e ele fala, aí ele pensa, tudo muda. E aí ele está vendo tudo mudando. Inclusive, no pensamento dele, ele está pensando o quê? Ele vendo ele no futuro, ele bem idoso, né?
Tá bem de idade aí. Então, tudo muda. Então, ele já está pensando sobre ele mesmo. Como que vai ser ele lá no futuro, daqui a alguns anos. E aí ele já está vendo ele bem idoso. Até com uma bengalinha aí, né? Por estar frágil, com bastante fragilidade para caminhar. Então, pessoal, esse foi o pensamento desses 4 filósofos gregos, certo? Aí na página 7, então, que nós já estamos, tá assim. Assim como esses filósofos, você já deve ter percebido algo interessante na natureza, não é? Relembre o que foi e escreva no balão de pensamento ilustrado a seguir. Então, o que vocês vão fazer? Olha só, vocês viram que tem aqui um quadro igual dos 4 filósofos, né? Então, você vai desenhar você aqui, pensando ao seu balão de pensamento. Aqui, você vai escrever, olha lá dos outros 4 como modelo. Primeiro, você vai pensar sobre o que você vai questionar. O que você tem, alguma coisa que você observa na natureza que você tem dúvida. E aí, você vai escrever o seu nome, né? E pensando no quê? E aí, aqui você vai pôr o seu pensamento dentro do balão. Você, como se você estivesse falando, mas lógico, o pensamento é uma fala muda, né? Porque ninguém ouve no pensamento. Aí você vai escrever sobre qual é a curiosidade, o seu questionamento sobre a natureza. Ok? Façam isso com bastante capricho, tá? E bastante atenção também. Página 8. Lá na página 8, pessoal, então tá assim, ó. Você sabia que além de filósofos, há muitos artistas que observam e admiram a natureza? Em suas obras, eles procuram representar a beleza e a diversidade que percebem nela, certo? Aí tá lá. Como nós estamos em casa, nós vamos fazer diferente, tá? Então tá assim, em uma folha de papel, faça um desenho bem colorido ou uma colagem representando diversos elementos que fazem parte da natureza. Então, olha só que legal. Hoje vocês têm aí na nossa pintura o desenho sobre ecologia. E a ecologia, ela fala sobre o meio ambiente. Então, ecologia e meio ambiente estão interligados, tá? A ecologia é sobre o meio ambiente. E o que é o meio ambiente? Eu já disse para vocês, é tudo o que está ao nosso redor, certo? Inclusive, meio ambiente se refere a diversas espécies de seres vivos que se encontram, plantas, animais, né? Nós, seres humanos, né? Então, isso é o meio ambiente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno de cartografia. Ah, professora, mas o meu caderno não está lá no colégio, não tem problema. Se estiver no colégio, vocês vão fazer no sulfite branco, tá? Mas se você estiver com o caderno em casa de cartografia, vocês irão desenhar um desenho bem colorido, tá? Mostrando diversos elementos que fazem parte da natureza. Tudo que faz parte da natureza, tudo que vier na sua cabeça, você vai desenhar. Ah, eu vou desenhar, vamos supor, uma floresta, tudo que tem lá naquela floresta. Ah, eu vou desenhar lá o Parque dos Pássaros, que eu fui domingo lá com a minha mãe e meu pai em Arapongas, professora passear, e eu vou desenhar o Parque dos Pássaros. Também é um elemento da natureza, tudo que tem lá, certo? Então, vocês vão fazer um desenho bem bonito e vocês vão pintar bem bonito. Ah, mas eu queria fazer colagem. Posso fazer colagem também. Posso recortar vários tipos de elementos da natureza e colar na minha imagem, ok? Depois que vocês fizerem esse desenho ou fizerem a colagem, vocês vão registrar aqui, ó, elementos da natureza. Vocês vão coloca um asterisco na linha e escreve um elemento, outro asterisco. Cada elemento que você desenhou da natureza no seu desenho, na sua representação aí que você fez, no seu trabalhinho, você vai escrever aqui. Então, todos os elementos que tem no seu desenho, todos os elementos da natureza. Pessoal, elementos da natureza é qualquer coisa, é tudo que faz parte que está ao nosso ao redor, tá? Qualquer coisa. Ah, eu vou desenhar a horta lá da minha avó. Qualquer coisa, tá? Qualquer elemento da natureza. Então, tudo faz parte da natureza, certo? Ok? Combinado? Então, agora nós vamos para a página. A professora vai voltar aqui, tá? Nós vamos para a página 15,
pedacinho da página 15. Olha só. Nós fizemos aqui, né? Lembra que a gente fez juntos, né? Sobre as características de seres vivos e não vivos. E aqui, olha o que vocês vão fazer. Vocês estão vendo aqui 5 animais, certo? Vocês vão escolher 2 desses animais. Escolheu 2, vocês vão pesquisar sobre eles. Aí aqui vocês vão colar uma imagem, aqui está pedindo para colar uma imagem do animal que você escolheu. Se você não tiver como tirar impressão e colar a imagem do animal, não tem problema. Você pode olhar e copiar, fazer o desenho, tá? Aí você pode desenhar aqui. Por exemplo, eu escolhi o tucano. Eu vou colar a imagem do tucano ou eu vou desenhar o tucano, ok? Aí vocês vão colar a imagem e vai escrever algo que ele e os demais animais da mesma espécie podem fazer. Então, vocês vão escrever o que ele e os demais podem fazer. Então, vocês podem escrever alguma coisa curiosa sobre o que ele pode fazer, certo? Então, você vai escolher 2 animais, desenha ou cola, e escreve aqui algo que ele e os demais da mesma espécie podem fazer, da espécie dele, tá? Então, você pode pesquisar aí alguma curiosidade sobre esse animal. E aí, você acrescenta aqui, ok? E para finalizar, vocês vão aqui, ó. Pense em exemplos de ações que os seres humanos podem realizar. Aí você vai registrar aqui quais ações que os seres humanos podem realizar. Certo? Ah, professora, mas que ações? Nós estamos aqui, ó. Nós estamos falando, ó. Anteriormente, você pode observar que os seres humanos e os outros animais estão entre as espécies vivas que compõem a biodiversidade do planeta. Ambos são capazes de se movimentar e de realizar algumas atividades que interferem na natureza. Apesar das semelhanças, esses seres têm algumas diferenças. Então, por isso que nós estamos fazendo. Nós vamos pesquisar sobre 2 animais, né? E depois você vai escrever ações que os seres humanos podem realizar. Isso dentro da natureza, ok? Ah, mas pode ser ações boas? Pode ser ações boas. Ou pode ser más ações negativas, né? Então, você que vai escolher. Ou você pode escrever ações positivas e ações negativas que os seres humanos realizam com a natureza. Ok? Combinado? Então, aí, pessoal, vocês têm o desenho sobre a ecologia. Então, eu quero que vocês pintem com muito capricho, combinado? Muito, muito capricho, ok? Então, hoje estamos finalizando nossa aula, estamos encerrando mais uma semana. Eu quero desejar a todos vocês um ótimo final de semana. Descansem, brinquem bastante e se preparem para a próxima semana, tá? Segunda-feira estaremos iniciando mais uma semana de atividades, ok? Beijos e bom final de semana.